E aí galera, beleza? Flashzito na área e hoje quero trazer para vocês aqui como passar o Galland com personagens, entre aspas, mais fracos. Hoje eu quero trazer para vocês como passar de Gila e vocês vão ver como eu passei. Eu deixei a conta o mais fraco possível, tá? Eu fiz uma mescla aí, porque senão iam falar, a Tiore tá muito bem equipada, o nosso Tristan tá muito bem equipado, e na verdade não. Hoje eu vou falar as alterações que eu fiz para exatamente executar isso daqui de Gila, e lembrando, se eu tivesse colocado os equipamentos reais, eu passaria com bem mais facilidade, passaria muito mais rápido, e se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo dela equipada junto com a composição completamente equipada, mostrando de uma forma bem mais rápida. E bom, vamos lá. Como todos vocês falam que o Galland tá difícil, que tá impossível passar, que precisa ter Escanor P5 ou P7, que tá muito complicado passar, hoje eu quero provar para vocês que cada vez mais que vocês falarem isso, eu vou trazer os personagens de forma mais fraca e passar as fases para vocês. Eu vou fazer um desafio aqui no canal, uma série onde vocês vão colocar nos comentários e eu vou estar fazendo esses desafios, beleza? Bom, sem mais enrolações, bora ver qual é a composição. Primeiramente eu vou mostrar qual é a composição, como vocês podem ver, os personagens aqui, ó, esses dois, estão bem desalinhados em si em relação a esses dois, tá? Lembrando, esse personagem praticamente não vai entrar no meio do combo, tá? Ele só vai ser usado apenas uma ou duas vezes por aí, tá? E bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vim aqui mostrar para vocês essa parte de equipamentos, tá? Daqui eu fiz uma única alteração, é que agora eu desequipei ela, mas eu fiz uma única alteração. Basicamente, eu coloquei dois itens aqui, tá? Essenciais. Primeiro, eu coloquei esse daqui, ó, no brinco. Esse item aqui, tá? Ó, cada acerto em um inimigo com irrupção ativa tem 20% de chance de causar um dano adicional equivalente a 65% do ataque e reduzir a defesa crítica dele em 7.5 por 20 segundos. Máximo 22.5. A recarga é 1 segundo, então o cooldown é muito baixo, eu posso praticamente ficar com isso infinitamente. A duração de irrupção é reduzida em 1 segundo sempre que o efeito é ativado. Beleza, interessante e dá para se utilizar. Já aqui no brinco e no colar, eu já utilizei os itens que tinha, basicamente eu coloquei um desse daqui, tá? Coloquei qualquer um aleatório desse daqui, não tive preferência por escolha e coloquei parte do combo dele, beleza? Bom, vamos lá. Nessa parte, a gente já entendeu que a personagem pelo menos está bem equipada. Vou colocar aqui, ó, Fogo Potente nível 1, Eficiência de DPT. Tá excelente aqui, veio muito bem equipado esse entalhe. Eu não vou trocar essa roupa durante um bom tempo, eu até pensei em trocar, mas essa eficiência de DPT já tá boa. Eu quero fazer outras roupas e mostrar para vocês também processos diferentes de composições. E agora, vamos pro lindo Tristan, que vocês devem achar que tá super equipado. Primeiramente, ele não tá com nenhum traje, tá, ó. Vocês podem ver que eu não fiz nenhum traje para ele. Coloquei a arma apenas a vendaval que eu executava aqui na Jericó, coloquei aqui nesse personagem, não tenho arma aqui e deixei uma arma aleatória aqui qualquer. Beleza. Entendido isso, por que ele vai estar na composição? Primeiramente porque ele aumenta 25%, tá, ó, 5 vezes 5, 25% do dano de fogo a qualquer herói aliado, beleza? Então a gente tem isso daí já que é interessante. A gente tem a questão também de causar um dano equivalente a 91% do ataque e reduz a resistência de fogo do inimigo em 10% por 30 segundos. Isso daqui é excelente. Aqui ajuda na irrupção, né? Tudo bem, aqui tá tranquilo. Então, como vai ser basicamente Q e E sem problema algum, não vamos lutar com ele, tá? Então a gente só vai fazer uma entrada leve nele para isso, tá? E eu, inclusive, vou fazer, tá? Uma margem de erro, mostrar para vocês errando os combos de certa forma, mostrando para vocês, tipo, ah, tô na hora do desespero, o que que eu faço e tudo mais. Você que é meio desesperado, vou mostrar que mesmo no desespero você ainda tem conserto para poder fazer essa composição, tá bom? Lembrando, essa composição não é meta, é só uma versatilidade para você aplicar no Galland, mostrando como formato de desafio. Não precisa copiar essa composição e essa composição não é meta. Dito isso, a gente vai para o Escanor. O Escanor eu vou fazer algumas alterações, vou manter essa espada aqui, vou trocar essa roupa para essa, tá bom? Já deixar claro, depois eu faço corte. Aqui eu peguei eficiência de DPT de forma excelente, de forma absurda, não pretendo trocar nunca mais essa roupa, por mais que ela esteja no nível 1. Essa roupa vai ficar durante um bom tempo, acho difícil eu trocar ela, tá bom? Então, basicamente é isso. A parte dos equipamentos aqui eu mantive isso daqui, tá?
Agora a Chiorê, galera. Olha só como tá a Chiorê. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Sem roupa nenhuma de cura. Nada de cura aqui, ó. Vocês podem ver que eu não fiz nem o set. Eu poderia colocar 4 peças para pegar 20% do HP. Poderia tentar fazer até um combo de 7 peças ou algo do tipo para aprimorar isso. Mas eu teria que craftar e eu não ia fazer isso. Até porque o foco aqui é mostrar uma conta, entre aspas, em construção. Então, novamente, calculando esses 4 personagens, basicamente eu estaria utilizando ela como DPS principal, tá? Eu estaria utilizando o Scanor como um sub-DPS, mas vocês vão ver que eu entrei poucas vezes com ele. Eu vou aplicar algumas vezes esse efeito do Tristan aqui e outras vezes não, tá? Ó, aqui, ó, eu vou aplicar algumas vezes e mostrar como se fosse uma margem de erro. A Chiorê eu vou estar utilizando de forma certa, tá? Eu não vou trollar nessa parte aqui, só para também não estragar o desafio e ficar muito mais difícil. Então vocês estão vendo, 56k de poder, um DPS com uma guila relativamente ok, né? Um Scanor que poderia parecer e aparentar que seria fonte de DPS e basicamente a guila seria só um clickbait, mas não, a guila aqui vem de forma absurda e vocês vão ver que o dano dela é muito bom, só que, novamente, não repita essa composição como se fosse meta, só vá criar se você tem essa liberdade para poder fazer. E o que eu faria aqui de alteração, tá bom? Eu trocaria talvez o Tristan por uma Mene, trocaria talvez por uma Daisy, poderia colocar a Daisy no lugar da Chiorê, poderia trocar aqui exatamente a Chiorê e colocar até mesmo uma Jericó e fazer o shield, tá? A Jericó de lança que ela faz o shield, então poderia trabalhar de várias formas, tá? Então, mas eu vou fazer essa forma aqui que seria a forma, entre aspas, mais difícil. Se vocês querem algum desafio no Galland, deixa nos comentários aí. Obviamente, né, peguem desafios pelo menos que façam um pouco de sentido ou que desperte curiosidade em vocês, aí eu sempre vou fazer uma composição de um personagem forte, que é o que vocês querem, um personagem fraco, um personagem mediano e um personagem mais aleatório, assim, que vai ser auxiliativo, mas não seja muito overpower, beleza? Então agora eu vou trocar os equipamentos aqui e vou fazer uma run para ir conversando com vocês e jogando, tá? Às vezes, me desculpa, eu vou ficar um pouco quieto ou algo do tipo, porque querendo ou não vai ser um pouquinho difícil, mas eu vou fazer essas alterações e depois vou mostrar uma gravação de uma run perfeita ou trago uma outra partida para vocês, numa outra gravação, mostrando como se fosse um bônus para outro desafio, beleza? Bom, sem mais enrolações, bora aqui pro desafio, vou começar a fazer as alterações e tamo junto. Bom, galera, eu vou ver se o supressor de ruído está funcionando para não aparecer o barulho muito do teclado. Vamos lá. Vou tentar explicar o que eu estou fazendo enquanto eu estou jogando. Coloquei aqui a Chiorê para aumentar a minha defesa. Vou aplicar a emboscada do Vendaval. Tá? Aqui, ó. Tá, pera aí. Aqui, o que que eu fiz, galera? Eu apertei primeiro o E para causar o máximo de barra de burst ali. Agora vai ser tranquilo para explicar. E depois eu utilizei o Q e tentei acertar o time ali para o boss não me dar dano enquanto ele fazia aquele corte, tá? Então eu vou tentar aplicar sempre essa ultimate ou alguma ultimate, exatamente para não levar esse dano de corte. Ok. Ó, pode ver que o dano do Scanor não é alto, galera. Eu poderia colocar qualquer outra coisa para suplementar, tá? Para suplementar a Guila. Mas a Guila vai ser a fonte principal de dano aqui, tá? Nossa, tomei. Tá. Pra ficar mais difícil... Pera aí... Tá, ok. Vou voltar com ele aqui. Pra ficar mais difícil, galera, eu vou fazer assim. Nossa. Eu vou fazer assim. Eu vou dificilmente causar irrupção, então, com... Com o Tristan, tá? Beleza, apliquei bem. Nice, ok. Ali se eu aplicasse eu ia dar mais 25% de dano pra minha personagem. Só que o desafio... Aí, ó. Botei no momento certo ali. O desafio é exatamente deixar as coisas mais difíceis ainda. E aí sempre quando eu finalizar o vídeo, sempre quando eu fazer, né, a finalização completa, no próximo desafio eu coloco a run, né, meio que resumida, num próximo vídeo de outro desafio. O que vocês acham eu fazendo assim? A não ser que vocês queiram sempre a run perfeita, tá? Aí eu posso trazer pra vocês, tá? Vou me curar aqui. Ó, aproveita esse time, galera. Não precisa ter pressa. Vou tacar o Scanor aqui.
Aumentar o dot. Nice. Tá, aqui eu errei de besteira, tá, galera? Não foi querer errar por querer, não, tá? Mas olha a aplicação de dot. Tá bem legal. Eu consigo, tá? Numa run perfeita, aplicar pelo menos uns 5k por tick, 3 a 5k por tick, tá? Mas esse já tá excelente, de 1 a 1.900. Vou manter aqui pro lado da parede. Aí, nice. Volta, vai, volta, volta. Não voltou, mas tá bom. Pegou bastante dot. Tá, 1 minuto. Dá pra passar ainda. Aqui eu vou aplicar o E, tá? Ó, bater e vem o Q logo em seguida. Ultimate. Pronto, não levei o dano ali. Na verdade, eu acho que eu levei um pouco do dano, não sei se cheguei a ver. Às vezes a animação tem que ser num time um pouquinho mais cedo, tá? Não tenta fazer os outros times, porque às vezes vai cancelar, infelizmente. Tá. Nice. Ui. Ok. Tô usando uma food, tá? Só pra deixar claro pra vocês também. Tô usando uma food, que é a torta de carne. Ai. Ó, levando uns golpes meio chatos, mas a gente faz essa finalização, né, rapaziada? É isso. Finalizado. E bom, galera, já deixando claro para vocês, sim, dá para fazer. Vocês viram, eu tive várias margens de erro, né? Como eu falei para vocês, eu ia fazer. Não vou para a gravação agora não, vou mostrar aqui um pouco os equipamentos, tudo para vocês, tá? Para já ir direto. E bom, galera, vocês viram que eu tive várias margens de erros, não apliquei como prometido para vocês com o Tristão os 25% de dano, e se vocês quiserem uma runzinha para o vídeo não ficar muito longo, eu posso trazer um próximo como se fosse um preview de um próximo desafio, tá? E bom, esses são os equipamentos, ó, como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Ó, tô usando esse florete, nada tão grandioso assim, na verdade é muito mais abaixo do que o normal. Aqui, ó. O Tristan permanece da mesma forma. Eu não vou cortar essa parte exatamente para tipo, explicar para vocês, ó, mostrando potencial, porque de repente alguém vai falar, pô, mudou o equipamento, fez tal coisa, ó. Pode ver, maestria tudo lá embaixo, então realmente estava com menos HP. Olha aí, ó. Aqui, maestria, potencial, a armadura que eu citei para vocês, ó. Os equipamentos ali na lateral, ó, os acessórios. E a gente tem aqui, ó, essa parte que eu citei para vocês, ó. Cada acerto inimigo, blá blá blá. Temos aqui, ó, o colar do vigia corrompido e o anel de crítico. Nisso, a Chiorê tá na mesma merda, e ainda sem uma varinha ali, tá? Olha só para vocês verem. Então, realmente dá para passar. Eu acho que a galera às vezes reclama, né, em si, mas galera, vamos ser sinceros, tá difícil? Tá um pouco mais difícil do que o comum, mas o jogo tem que ter essas dificuldades. Se deixar o jogo muito fácil, vai ficar muito, muito tranquilo de você passar as coisas e vai ficar chato. Então o jogo ele tem que ter essas dificuldades, até porque se você não consegue passar, você pode chamar um companheiro, montar um APT, vocês montar uma composição bacana e vocês passarem. Então não precisa ficar desesperado, tipo assim, nossa, não vou conseguir passar, nossa, vai ser super difícil o negócio. Galera, não precisa. Eu vou fazer um corte agora para conversar com vocês, beleza? Então, assim, eu acho que o jogo tem que ter mais dificuldade assim. Eu acho que o jogo tem que explorar essas dificuldades, principalmente para vocês jogarem em grupo, galera. Se você não consegue passar, de repente, sei lá, você talvez não tenha uma composição legal ou sente que está muito difícil, por mais que eu mostre que dê para passar até com composições muito mais abaixo do comum, galera, joga em grupo, joga com seus amigos, passa em grupo, não tem problema nenhum, não precisa ter vergonha por conta disso. Se eles lançarem muitas dificuldades, eu espero que lancem dificuldades ao ponto de eu não conseguir passar solo. Eu tenho que chamar uma pessoa da minha PT, chamar uma galera pra gente fazer, digamos, coisas em conjuntos. Eu quero um cooperativo mais forte. Eu quero, exemplo, um sistema de guild que quando venha um boss com uma dificuldade, que eu pelo menos faça ele de forma legal e também com os meus companheiros. Vai abrir o leque, exemplo, para pessoas como da minha PT, tem uma galera que simplesmente quer jogar full suporte. Isso daí é excelente para eles, esse tipo de mecânica que se torna difícil. Então eu espero que o jogo realmente
puxe para esse lado, tá bom? E bom, se você quiser colocar mais algum desafio no canal, coloca aí que a gente vai fazer. Se vocês quiserem que eu, sei lá, faça ela 100%, o Galland, sem tomar dano nenhum, também posso fazer. Já fiz na real, tenho até gravado. Tenho vídeos, exemplo, utilizando personagens exóticos, né, em si, mas também não vá fazer eu jogar com personagens que não dê pelo menos um dano plausível para conseguir passar, tá bom, galera? Não adianta vocês pegarem e falarem assim, pô, passa, exemplo, de Diane, Manopla e, sei lá, os personagens de terra. Eu posso tentar, mas eu vou mostrar também a falha, eu vou mostrar que não dá para passar, ou então, pô, isso daqui é impossível. Tem que ser algo plausível que dê para passar relacionado ao elemento, tá, galera? Então, assim, não adianta eu puxar um Escanor e querer fazer Urgot, porque você sabe que o dano praticamente vai ser nulo, tá? Então eu quero que tenham, pelo menos, composições plausíveis para esse desafio. E você, gostou da ideia? Gostou dessa nova etapa do canal relacionada a desafios com personagens, digamos, desconhecidos ou um pouco mais fracos? Posso trazer para vocês. Eu li os últimos comentários e também vou estar trazendo o vídeo do meu Escanor, tá? Dando ali mais ou menos 800k de dano, porque muita gente não sabe aplicar muito bem, muita gente acha que tem que utilizar o ataque combinado, ou pelo menos fala assim, pô, eu tenho um P5 e o meu não dá dano assim. Galera, é o que eu falo, basta ler e basta estudar sobre o jogo não é simplesmente você apertar uma skill, você está acostumado a fazer isso com Meliodas, não é porque você não consegue que outras pessoas não vão conseguir. Uns exemplos, tem gente que comentou que conseguiu, tem muita gente também que comentou que não conseguiu aplicar esse dano. Então é o que eu falo para vocês, não é porque você não conseguiu aplicar que é impossível. Muita gente, principalmente lá fora, faz composições absurdas. Em breve vou trazer para vocês como curar de Chiorei pelo menos 10k por tique, que muita gente não sabe. Muita gente cura 2k ou 6k e acha que 6k é muito. Então é isso, falta conhecimento para a galera. E o canal é perfeito para fazer isso acontecer. Eu quero trazer isso para vocês, eu quero explorar essa parte para vocês, exatamente para vocês verem que nada nesse jogo é basicamente impossível. Tudo dá para se passar, tudo dá para se aprimorar, tudo dá para fazer uma composição interessante e calcular algo muito bacana para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like gostosinho. E haters, sinto muito, mas não é porque vocês não dão dano que eu não vou dar, ou então outra pessoa aqui dos comentários. Então aprenda a jogar o jogo, aprenda a pelo menos entender como funciona as bonificações de entalhe e tudo mais, e aí vocês com certeza vão tirar um dano interessante, beleza? Bom, vou nessa, até mais, falou!